amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook, /programa Gente que Fala, o Twitter, @GenteQueFalaM, temos o WhatsApp, é São Paulo 11 974012235, e um telefone à sua disposição também, São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, hepatologista Rogério Alves, da Beneficência Portuguesa aqui em São Paulo. Doutor Rogério Alves, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite, por poder participar desse programa. Também conosco o urologista Shuichi Fujisaki, que é especialista em andrologia, geriatria, Hospital Albert Einstein. Doutor Shuichi, muito bom tê-lo aqui. Sim, o prazer é todo meu, Zancupê. Também o gastroenterologista e cirurgião geral, Dr. Silvio Gabor, especialista em cirurgia geral e do aparelho digestório e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro. Dr. Silvio Gabor, bom tê-lo aqui, Dr. Silvio. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite de estar aqui de volta, é uma honra. Também o veterinário nefrologista Renato Variz, do Hospital Veterinário Vet Quality. Doutor Renato, prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que nós temos um veterinário no nosso Gente que Fala. Oh, que honra, obrigado. Espero que a gente possa explorar bem todos os assuntos que estão em pauta aqui. Vamos a fim de ano, hoje é dia 17. Exagero nas festas pode gerar problemas estomacais. Preciso ler tudo aquilo lá, né? Peru, tender. Não, deixa aí, ó. É que eu não posso esquecer disso daqui. Peru, Chester, tender, maionese, pernil, tentações gastronômicas, prazeres típicos das festas de fim de ano, mas que podem virar um pesadelo para quem exagera na dose. São comuns os casos de infecções e intoxicações provocadas por alimentos estragados ou mesmo pela quantidade ingerida. Especialistas alertam que mesmo com o clima festivo, as pessoas devem ter cautela com os alimentos. Doutor Silvio Gabor, como dizer a alguém tenha cautela? Não se diz. Não se diz. É muito complicado nessa época dizer para alguém não ter cautela com essas comidas boas, essas refeições fartas servidas, né? Eu pedi perguntei para o senhor e pedi para a Rai manter lá os nomes, porque quando eu vi a relação, acho até que está faltando. Tá, com certeza está faltando. Tá faltando muita coisa aí, né? Não falou nada das bebidas, dos alcoólicos e etc. E eu me preocuparia um pouco além do aspecto da comida estragada, porque isso aí é condicionamento, essas coisas todas, dá para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado, prestar um pouquinho mais de atenção. Minha esposa, por exemplo, ela sente a 1 quilômetro de distância pelo cheiro se a comida tá ruim. Mas eu me preocuparia um pouco mais com a quantidade da alimentação. É uma época que a gente come um pouquinho demais, a gente deita, né, de estômago cheio, depois de comer aquele monte de coisa, vai lá e cai no sofá da casa do amigo ou na casa da sogra. Dormir na casa da sogra é bárbaro, né? E aí os caras caem lá no canto e não precisa falar com o cunhado depois. E aí os caras dormem lá e eu acho que esse é o maior problema. Para quem já tem uma tendência de problemas gástricos, tipo refluxo ou as gastrites, vai piorar muito o quadro. Para quem não tem a tendência de aparecer, é aí que começa. Então, o conselho que eu daria nessa situação, cuidado muito mais com quantidade daquilo que está comendo do que com a qualidade. Como você falou, é difícil, né, prestar. Eu vou experimentar um pouquinho de cada coisa, aquele pouquinho de cada coisa vira uma pratada desse tamanho. E depois aparece lá no consultório que a gente tenta ajudar. Doutor Shuichi, tem alguma recomendação como geriatra? Olha, nessa idade já não é bom. Na verdade, o próprio maldade da minha geriatria, né? À medida que o organismo ele vai envelhecendo, né, com relação vai diminuindo também a condição de se aceitar os alimentos também. Então, existe normalmente um controle, né? Mas nessas épocas festivas realmente existe um exagero, né? Pela própria oferta. Foge do controle. Exatamente.
Aí chega até lá, doutor Rogério? É muito comum a gente, nessa época, exagerar não só na comida, como o Silvio falou, quanto na bebida alcoólica, né? A gente certamente bebe muito mais do que deve. E o álcool, tudo que é em excesso, a gente já ouviu dizer, nossa mãe sempre disse que tudo que é demais faz mal, né? E nessa época a gente tende a usar mais álcool do que o normal. Garanto que todo mundo aqui tem 3, 4 confraternizações por semana, amigo secreto, e o uso abusivo do álcool acaba, além de causar esteatose, causa outros danos para o fígado, né? Agora, isso eu fico sempre me questionando, né? Deixei o senhor, acho que não tem nenhuma orientação para os animaizinhos no final do ano, tem? Bom evitar oferecer qualquer tipo de alimento da ceia, né? Por favor. Porque isso pode gerar problema. Isso é interessante. Sim, a gente acaba atendendo muito depois das festas, caso de não intoxicação alimentar, mas uma comida diferente da rotina que o animal consome pode gerar problema. Enterite, então não chame vômito. nenhum animalzinho para participar do não que... Pode chamar, eles são bem-vindos, só não pode oferecer a comida, toda essa lista que você citou aí. Doutor Rogério, doutor Silvio, doutor Silwichi, eu fico sempre observando este período, né? Orientação. Então, vamos orientar. Eu, em rádio, em televisão, sempre tive, né? Esta, como o próprio texto que eu li agora. Quem segue isso? Ninguém. Doutor Silvio, doutor... Quem segue? Na verdade, ninguém. Ninguém. Eu acredito que eu também não sigo da maneira que deveria ser seguida. A verdade é que se você for fazer a coisa direitinho, como manda o figurino, fica tudo muito chato. Não é festa. Não é festa. Então, tem aquelas pessoas que necessitam beber um pouquinho mais para ficarem um pouquinho mais alegres, ou sei lá, elas acham que elas precisam beber um pouquinho mais para ficar mais alegre. Tem a pessoa que simpatiza. Como é que você fala para uma pessoa obesa, né, que ela vai comer um tantinho? Ela já não come normalmente. Ainda chega nas festas, aquela confraternização, aquela alegria toda. É bastante complicado. É bastante complicado. E tem o rabo do cometa depois no começo de janeiro. A gente pega bastante complicação. O rabo do cometa é muito bom. Mas é o que acaba acontecendo. A impressão que eu tenho é que ninguém segue. Não sei se você tem uma impressão diferente disso ou não. Pois não. Eu tenho um pouquinho diferente. Eu acho que o mundo não vai acabar dia 31 de dezembro, né? Dia 1º de janeiro é dia normal, tudo. É tendência as pessoas exagerarem, na minha visão, exagerarem um pouco, né? Eu consigo orientar os pacientes a que o mundo não vai acabar, que pode fazer tudo com deliberadamente, pode fazer as coisas com mais tranquilidade. Outra coisa importante, além de se alimentar bem, essa época é muito quente, tomar bastante líquido, água, isotônico, que isso daí até o próprio álcool, a própria água ajuda aí na questão do álcool, né? Fica mais salutar. Quando a pessoa faz uso de muito álcool, usa água, bebe bastante água junto. Doutor Silwichi, tem alguma orientação que o senhor faça e acredite que os teus... Sim. Não sei se eu chamaria de pacientes ou... Não paciente. Eu diria que a população ela tem um grau de consciência, né, do que é bom para a saúde. Então, eu diria que a quantidade, para não ser exagerada, então vamos dividir. Então, se há muita oferta, muita variedade, podemos fazer uma degustação para aqueles que querem comer tudo. Ou seja, um pouco de cada variedade, né? Mas então, com essa conscientização, eu acredito que a população tem uma condição de se controlar também. Você está conosco no Gente que Fala, hoje o hepatologista Rogério Alves, o gastroenterologista Silvio Gabor, o veterinário Renato Variz e o urologista Silwichi Fujisaki. Como é que eu digo aqui? Esteatose? Esteatose hepática ou gordura no fígado, como é conhecida, atinge cerca de 30% dos brasileiros. A doença, causada por uma alimentação rica em gordura, merece atenção, pois pode trazer complicações para o portador e evoluir para esteatopatite, cirrose e câncer. Segundo especialistas, não há medicamento para o tratamento e a única forma de resolver o problema é com a redução de peso. Dr. Rogério Alves. A esteatose hepática, como você mesmo mencionou, é a popular gordura no fígado, que muita gente já ouviu dizer que todo mundo tem e que isso é normal, né? Todo mundo tem mesmo? Não.
Se as pessoas argumentam que a maioria das pessoas podem ter, isso não causa problema nenhum. A gordura no fígado é a tradução para o fígado de que algo não vai bem. Normalmente são pessoas que têm sobrepeso, são diabéticos, os obesos mórbidos, acaba acumulando gordura no fígado, como pode acumular gordura no rosto, no braço. Essa gordura ela pode causar uma inflamação, que é a tal da esteatohepatite. Isso é grave. Isso já é um outro estágio. Esteatose é só o acúmulo de gordura. Quando esse acúmulo de gordura leva à inflamação, a gente chama de esteatohepatite. Essa inflamação por um longo período de tempo pode evoluir até para cirrose, né? E todas as pessoas que têm cirrose têm uma chance maior de ter câncer no fígado, né? Então, se a gente não atuar perante a esteatose, ela pode se transformar numa esteatohepatite, e as pessoas que têm esteatohepatite devem ter mais alerta ainda, que é fundamental a mudança do estilo de vida. É muito difícil tratar a esteatose, porque, na minha opinião, é muito difícil tratar a obesidade, né? As pessoas é muito difícil perder peso. E não tem nenhum remédio milagroso. As pessoas chegam, às vezes, tomando alguma medicação que promete tirar a gordura no fígado, e o que funciona são coisas simples e baratas, que é exercício, nós estamos aqui perto do Parque de Ibirapuera, né? E dieta. Uma dieta, qual tipo de dieta eu devo fazer? Na verdade, para o fígado, o importante, mais do que o tipo de dieta, é que a pessoa perca peso. Lógico que é muito mais fácil emagrecer comendo saladas, coisas grelhadas, do que comendo chocolate, feijoada, coisas, uma milanesa. Então, o fundamental é a mudança do estilo de vida para essas pessoas. Tem que conscientizar que uma atividade é essencial. Sim, e o fígado tem uma peculiaridade, né? O fígado é um órgão que sofre calado. Ele não dá sintomas. Ele só vai dar sintoma quando uma doença já está numa fase avançada. Por exemplo, quando o indivíduo tem cirrose. Mesmo gente com cirrose, às vezes não tem sintoma. Vai ter sintoma quando já acumula água na barriga, a pessoa fica amarela, começa a perder um pouco de peso. Então é muito comum as pessoas descobrirem que tem um problema no fígado quando a doença está muito avançada. Ou a outra grande parte das pessoas quando vão fazer um check-up, por exemplo, no geriatra, no gastroenterologista, tem uma dor abdominal, vai fazer um ultrassom e acaba descobrindo a esteatose. Isso é muito comum. Antes passa pelo senhor, doutor Silvio, para você indicar para o doutor Rogério, é isso? Normalmente o paciente vai no gastroenterologista, isso que ele falou, o que acontece muito comumente, principalmente com a mulher, ela vai no ginecologista e ele pede um ultrassom de rotina, pela própria idade, às vezes, da paciente, encontra uma esteatose e encaminha para o gastroenterologista. Tá? Eu explico para ela o que é a esteatose, não tendo nenhuma outra patologia, ela vai para o hepatologista. Tá? Hoje é uma doença que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, na minha opinião. É bastante simples, como o Rogério falou, desde que acompanhada por um especialista. Passar em alguém, ou às vezes até a comadre, ou às vezes o próprio ginecologista, não desmerecendo o colega. Não, isso aí é uma esteatose grau 1, deixa quieto, vai para o Ibirapuera, corre um pouquinho, que isso aí vai desaparecer, para de comer gordura, que isso aí vai desaparecer. Pode ser real, mas pode não ser real. Então, como ele falou, ela pode evoluir para uma esteatohepatite, ela pode evoluir para uma cirrose, em alguns casos até um câncer de fígado. Então, precisa estar de olho. Toda doença cuidada é tratada. Como eu disse há instantes, né, pela primeira vez nós temos aqui um veterinário. Vamos falar sobre doença renal, um dos problemas mais comuns dos animais. Saúde dos animais. A doença renal é uma das 10 principais razões que levam os donos de cães e gatos a visitar as clínicas veterinárias. Por cerca de 9% dos gatos e 3% dos cães com mais de 10 anos apresentam o problema. Por isso, é importante ficar atento a sintomas como fraqueza, boca inflamada, perda de peso, mau hálito, perda de apetite e o aumento da sede e da produção de urina, entre outros. Dr. Renato. São simples assim os sintomas? São simples, mas às vezes a gente não consegue perceber, né? A doença é silenciosa também, em alguns casos, e a progressão ela é lenta. Então, quando o paciente chega já com vários sintomas, pode chegar com vômito, diarreia,
perda de peso importante, histórico de beber muita água, urinar demais. E aí, quando vai ver, a doença já evoluiu, né? A doença renal, ela é dividida em 4 estágios quando ela é crônica. E a gente, às vezes, só encontra o paciente quando ele está deitado de lado, o paciente encontra alteração no comportamento, dificuldade para aceitar o alimento, e a doença já avançou demais. Então, O senhor é nefrologista, sim, veterinário nefrologista. sim. Eu normalmente eu anuncio veterinário. Agora, nefrologista é uma especialidade, eu posso dizer, mais recente? Sim. A veterinária, ela não é, hoje em dia, sim, é mais dividida com as especialidades. Antes a gente tinha uma gama muito ampla de atendimento, hoje os Antes era veterinários... clínico geral. Hoje vai fragmentando. A gente tem ótimos ortopedistas, cirurgiões, endócrinos. É tão preciso assim, 9% dos gatos, 3% dos cães? A verdade, com mais de 10 anos, a gente pode ter até uma maior incidência nos felinos, principalmente. Pode chegar até 50% de doenças ligadas ao aparelho uro. A gente pode encontrar, além de doença crônica, que é a perda de néfron, estrutura funcional desses rins, a gente pode ter problema com cálculo, tumores, né? E o nosso problema maior é o diagnóstico muito tardio. Então, a gente vem defendendo a ideia, como é feito na medicina há muitos anos, do diagnóstico precoce. Fazer exames de sangue, exames de urina com mais frequência, para que você encontre o paciente antes do problema, encontre o problema antes que tenha um avanço importante, porque aí a gente fica com muita dificuldade em tratar. Com essa idade de 10 anos, seria uma idade limite, uma idade específica, eu passo a cuidar, passo a olhar com mais atenção para os animais? Existe uma cronologia nisso? O nosso problema é, o meu paciente ele pode ter de 100 gramas a 120 quilos. Isso influi muito no tempo de vida. Um cão, por exemplo, muito grande, ele vive menos. E um cão pequeno viveria mais. E que tem então, de 100 gramas? Poucos, mas a gente tem Yorks, pinches, chihuahuas. Muito curioso, né? O que pesa 100 gramas? Filhotes podem pesar 100 gramas e ter algum tipo de doença. Agora, a idade mediana para cada raça, acho que seria uma idade boa para a gente começar a pesquisar com mais intensidade. Né? O que o senhor considera a idade mediana? Por exemplo, um pincher de 10 anos, seria ideal a gente já fazer essa avaliação mais detalhada. Um labrador... De acordo com a raça deles, sim, é o período de... Com um pouco menos. Um dog alemão, menos ainda. Com 4, 5 anos, ele já é um paciente de meia idade. Né? Um dog alemão com 8 anos é um paciente muito velho, às vezes. Então, a gente tem que sempre estar atento. E, principalmente, aos sinais. Mudou o comportamento? Vai fazer uma consulta de rotina? Questiona. E a gente pode fazer um exame controle e encontrar um problema acontecendo de uma maneira muito discreta. E ali a gente já começa. Em felinos, por exemplo, se eu encontrar uma doença renal num estágio 1 ou 2 e eu mudar apenas a dieta, eu consigo 4 vezes a mais a sobrevida desse paciente com uma manobra simples. Né? Não é tão fácil, mas é simples. Ok. Vamos falar sobre, de novo, épocas festivas. Nessas épocas de festividades, costuma ocorrer uma ingestão maior de bebidas alcoólicas, implicando no aumento estatístico de DST em todas as idades, sendo importante relembrar os cuidados preventivos. Segundo especialistas, há inúmeras doenças transmitidas sexualmente e para apenas algumas delas existem vacinas. A maioria, porém, pode ser evitada com o uso de preservativos. Dr. Siuich, essa época está se mostrando assim? Sim, nas épocas festivas, né? Época de fim de ano, carnaval e outras épocas, o que ocorre é a ingestão do álcool seria o grande vilão mesmo, né? Então, o indivíduo, as pessoas ficariam mais animadas, vamos colocar desta forma, e a atividade sexual, a frequência sexual, ela aumenta, né? E também sem controles também. Tanto que 1/3 dos adolescentes, né, dos rapazes, eles não utilizam preservativo. Normalmente eles não utilizam. Continua a ser um tabu o uso de... Primeiro era o uso de preservativo. Primeiro era uma atitude machista não usar, né? Sim, isso no passado. Esse tabu... Atualmente, eu acho que o que é muito importante é a disponibilidade.
né? Sim. Onde se conseguir esse preservativo ou a camisinha, né, que se diz. Sim. Então, eu diria que... Doutor Silvich, eu vou questionar o senhor, porque, quando o senhor diz antes, né, às vezes, eu fico imaginando se é realmente real essas pesquisas ou se elas mascaram, porque o brasileiro macho ainda é o... Sim, porque, ainda existe. Sim, então... porque essa estatística, de certa forma, é indireta, né? É feito um levantamento da frequência, do número de exames positivos, né? Que são checados em laboratórios, né? Em órgãos de postos de saúde. Mas, não vou falar, uma grande parte, ela não é computada também. É tratada, autotratada, por exemplo. Não, por isso que eu questiono, e sou até, né, meio chato nesse aspecto, de imaginar que quando se diz hoje estão usando mais preservativos, eu não sei se é tão real isso. Exatamente. Né? As pessoas, é melhor mentir do que... Porque o preservativo, além de ser uma condição preventiva com relação às doenças infecciosas, também com relação à gravidez, né? Então, tem dados estatísticos, né, de órgãos nacionais que apontam que até 10% das moças já passaram por um aborto. Então, veja, não estão usando preservativo. Perfeito. Esse é o meu doutor Rogério. Doutor Silvio, algo a acrescentar nesse comentário que eu estou exigindo aqui do doutor Silvich? Não, está... Como é? Perfeito. Camisinha tem que ser sempre, né? Quem não tem parceiro fixo tem que usar camisinha a todo custo, né? Sim, mas eu continuo, né, insistindo que essa conscientização, se no momento ela foi, como o doutor Silvich se referiu, se no momento ela foi extremamente eficiente, né, e de repente é mais fácil dizer que está usando do que ser contra a corrente que está acontecendo. É isso que eu questiono sempre. Eu acho que depende um pouco do nível socioeconômico, né? Nível socioeconômico um pouquinho maior, onde a gente já conversa com os filhos, onde a gente tem um papo mais aberto em casa, é mais fácil para orientar. Realmente na periferia é meio complicado hoje da gente colocar as coisas nesse nível, né? Mas eu acho que na periferia talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mesmo do relacionamento dentro de casa, quanto da orientação, quanto do acesso. Por mais que vai lá e pega numa UBS, vai lá e pega num posto de saúde. Eu concordo com você. Será que ele está indo? Será que o garoto de 18, 19 anos da periferia que tem dificuldade de acesso, que não tem condições financeiras de entrar numa farmácia e comprar uma camisinha, será que ele está indo num posto de saúde e pegar, ou na hora que... Ixi, cadê, né? Eu acho que isso acontece um pouco. O Silvich colocou, né? O momento, a conveniência, né? Tudo Exatamente. Isso põe por terra e volto a dizer... É uma sugestão, né? Do lado da... Sim. Eu acho que a sugestão já não vai estar correta mais. A sugestão seria colocar do lado daquelas máquinas, né? De banco, dos cartões, colocar também um preservativo. Um acesso mais fácil. É. Um acesso mais fácil, não é? A não ser que explodam aquilo e aí perde toda perde a eficácia, né? Por isso que eu falei que não era mais uma sugestão. Quem Vamos sabe na renovação para pegar os preservativos. Não vai servir para nada, né? Realmente. Mas é isso que eu particularmente sempre questiono, né? Quando eu vejo aquelas pesquisas, principalmente com relação a desempenho sexual, o brasileiro é o mais, né? Quem vai mentir? Quem vai falar a verdade lá? Então, quando chega, se você transfere isso, né? O brasileiro é o mais sexualmente ativo de todos os povos, né? Não tem um que diga que broxou. Todo mundo, nossa. É sempre um amigo, né? Um amigo, sim, ele não. Então, se aplica... Lamentavelmente, né, é muito irônico isso, lamentavelmente o uso da camisinha não é tão simples como nós dizemos sempre. Sabe? Isso é pelo que eu vejo, o doutor Silvio se refere à periferia, saia dos grandes centros para ver o que acontece. Aí o acesso, então, nem se fala, né? Então, todos sujeitos a DST com muita... Todos expostos, não sujeitos. Né? Inclusive, o número de novos casos de HIV vem aumentando na faixa etária do adolescente, adulto jovem, por torno dos 18 anos, que o HIV hoje ficou uma doença crônica, né? Você trata, o indivíduo vive muitos anos.
E isso é uma das coisas que está motivando os jovens a usarem menos preservativo e está aumentando o número de casos de HIV nessa faixa etária. Porque houve a vacina da HPV, Sim. não é? Mas a vacina da HIV parece que tem um... Ainda está em estudo. Né? Não está em uso ainda. Não usa, bom, parece que já existe, mas o poderio é mais forte do que a necessidade. Né? Importante lembrar que esse aumento da incidência na terceira idade com relação a doenças sexuais, né, aumentaram, né, estão aumentando, na verdade, pelo próprio número da população da terceira idade. Né? Que o normal é que o indivíduo da terceira, né, ele não está acostumado ao uso do preservativo, que vem das outras épocas. Né? Sim. Então é muito importante lembrar da importância. Esse pessoal é difícil de ser domesticado. Posso até me colocar nessa idade, eu posso dizer como é que é. Não é questão de ser conscientizado, já é uma questão de ser domesticado, aproveitando o doutor Renato que está aqui. É exatamente isso. Você está acompanhando o Gente que Fala, conosco hoje o hepatologista Rogério Alves, o gastroenterologista Silvio Gabor, o veterinário nefrologista Renato Variz e o urologista Silwichi Fujisaki. Voltaremos em instantes. Tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação 6 horas da tarde.
Nosso contato hoje, como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio. Dr. Nelson, cirurgião plástico. Boa tarde, Dr. Nelson. Boa tarde, tudo bom, Zé Campé? Bem, hoje podemos falar sobre mastectomia, Dr. Nelson. Sim, claro. Zé Campé, depende do tipo de abordagem que a gente está tentando falar, né? Como aconteceu agora com uma paciente aí, né? Que está todo mundo falando em cirurgia transexual, né? Então, Zé Campé, é uma abordagem muito peculiar, porque você tem que ser bem vamos dizer, um perfil psicológico desse tipo de paciente. Há necessidade de um estudo psiquiátrico, de um estudo psicológico, bem aprofundado, para saber se realmente essa paciente, ou esse paciente, dependendo da abordagem que se observa, realmente existe a necessidade desse tipo de tratamento, que é um tratamento extremamente radical. Um tratamento que realmente falar para você que você, não, me arrependi, eu quero reverter esse processo do ponto de vista transexual, do ponto de vista estético, vamos dizer. Entende? Isso aí é uma abordagem factível, é uma abordagem que é realizada, sim, mundialmente realizada, porém, tem que ter o que eu falei para você, como no caso da Angelina Jolie, que ela teve um problema de câncer na família, de uma série de coisas. Então, por profilaxia, foi feita uma remoção de parte da glândula dela, quase que total. Nesse caso, nós estamos falando por problema transexual, um problema estético que a paciente quer assumir, vamos dizer, uma anatomia externa masculina, sem a mama, com uma série de outras coisas. Isso, como eu falei, precisa de um estudo psicológico, psiquiátrico muito aprofundado. Agora, fora isso, Zancopé, são os casos de câncer de mama, que aí a gente não tem que estudar muito. Aí a gente fica frente a um quadro clínico, em que a necessidade de uma remoção cirúrgica da mama para um tratamento. Aí você não tem discussão psicológica, psiquiátrica, lógico. Você tem que ver a paciente do ponto de vista psicológico. Que ouvir um diagnóstico de um câncer de mama é muito difícil para uma paciente. Então, a parte psicológica da coisa é tentarmos fazer a extirpação da mama quando necessário e, se necessário, depois de uma longa lista de exames para ver a necessidade real disso, e fazer um apoio psicológico. Daí, ao contrário, você tem que fazer um apoio psicológico para essa paciente, para saber que muitas vezes a gente reverte com grande sucesso um aspecto natural da mama. Então, realmente, são duas facetas, entende? Da profilaxia, do tratamento e da parte psicológica, da parte estética, que é o transexual. Bom, o doutor Nelson Letísio está conosco e, por uma questão de ética, ele não fez referência, mas é a atriz Tami Miranda, que homossexual passou nesta semana para retirada dos seios. Por isso eu perguntei a ele sobre mastectomia e ele fez referência a Tami, que faz parte de um processo de transexualização que ela vem submetendo, e por isso o Dr. Nelson Letísio coloca essas diferenças quando há a cirurgia recomendada e, no caso, uma cirurgia solicitada. Ok, Dr. Nelson? Bem por aí, Zacopé. Muito bem. Você direcionou bem as abordagens, a visão de cada caso. É isso aí. Doutor Nelson Letísio, eu agradeço a gentileza do senhor participar no nosso Gente que Fala mais uma vez, doutor Letísio. Um abraço. E saúde e paz para todos, um bom final de ano, que o Natal seja bastante interessante para todas as famílias brasileiras, que nós estamos vivendo num momento político bastante delicado, e que um ano novo seja bom para todos. Um abraço, doutor Nelson Letísio. Doutor Silvio Gabor, eu tenho aqui, está circulando pela internet nesses dias com muita intensidade
é uma notícia, um comentário, não sei exatamente, sobre o uso excessivo de omeprazol que pode causar anemia, osteoporose e até demência. Omeprazol é o nome do princípio ativo? É um nome, então, é o nome do princípio ativo. É o nome do princípio ativo. E é real isso? Eu gostaria que os senhores todos, né, não apenas o senhor, mas pudessem nos esclarecer sobre o uso excessivo de omeprazol. O uso excessivo do omeprazol, como o uso excessivo de qualquer medicamento, não só do omeprazol, ele traz algumas consequências. No caso específico do omeprazol ou de qualquer um dos inibidores de pomba, como é o grupo do omeprazol, ele altera a produção do ácido clorídrico pelo estômago. Uma das consequências dessa diminuição do ácido clorídrico para melhorar o pH e diminuir a gastrite ou diminuir a presença de uma úlcera, acaba alterando a absorção de determinados alimentos. Ou de determinadas vitaminas, ou de determinados nutrientes que o organismo precisa. A longo prazo, o que a gente encontra mais comumente são a formação de pequenos pólipos no estômago, que são removidos pela endoscopia, são considerados pólipos hiperplásicos, benignos, não tem grandes problemas num primeiro momento. Essas alterações, principalmente da absorção da vitamina B12 ou da absorção de ferro ou da absorção dos precursores do cálcio, né, do colecalciferol para formação de ossos, isso pode, a longo prazo, realmente pode acontecer. O caso específico da demência, está se levantando isso em função das alterações da vitamina B12, eu desconheço algum trabalho científico feito com rigor que mostre a longo prazo que pode realmente dar demência. Isso é uma possibilidade, existem algumas observações, como a gente chama de medicina baseada em evidência, mas eu desconheço se existe, eu gostaria que alguém me mostrasse, trabalhos com rigor científico que levem a isso. De novo, eu vou insistir, o uso prolongado de qualquer medicamento, inclusive o omeprazol, tem consequências sim, mais graves ou menos graves, depende da reação de cada organismo e depende do tempo e da dosagem que eles estão sendo tomados. Tá? Nenhuma medicação deve ser tomada sem orientação médica. E o gastroenterologista, o hepatologista, o clínico geral, o geriatra tem condições de avaliar se aquele paciente está em risco com aquela medicação, seja ela omeprazol ou outra qualquer ou não. Tá? Doutor Rogério? O que o Silvio falou, o omeprazol, inclusive, ele acaba interagindo com a absorção de outros fármacos, né? Ele interage no local, numa enzima, que pode diminuir ou aumentar a ação de outros remédios. Muitos colegas nossos acabam prescrevendo omeprazol, entre aspas, para forrar o estômago, né? Isso não existe, não deveria ser usado. Forrar o estômago? O indivíduo vai tomar omeprazol porque vai tomar 4, 5 medicamentos, toma omeprazol para forrar o estômago, para proteger o estômago. Isso é totalmente uma conduta totalmente equivocada. Quem deveria usar omeprazol é quem tem sintoma, como o Silvio falou, quem tem úlcera ou quem tem dor epigástrica, refluxo. Aí sim está indicado o omeprazol e por um tempo finito de tratamento, não para a vida toda, né? Eu tomo meu omeprazolzinho, eu estou garantindo que eu estou protegendo o meu estômago. Isso é uma prática errada. Doutor Silwich, até eu que não sou médico especialista, sim, sei que em excesso, sim, tudo. Sim, todo medicamento ele deve ser orientado e receitado por um médico, né? Porque o omeprazol não é um simples antiácido, né? Que eu vou, dependendo da alimentação do dia a dia, eu vou tomar omeprazol. Ela tem uma indicação médica. Então, eu concordo. O senhor coloca uma situação... o senhor coloca uma situação... É verdade, que é comum. Né? Toma-se como se fosse antiácido. Exatamente. Ingere-se já é um medicamento moderno, específico, né? E tem excelentes resultados, mas tem que ter uma indicação correta. O omeprazol já está bem... Sim. Já está passando o tempo? Já tem outras que superam o omeprazol? Tem. É da mesma família, muda um radical para cá, um radical para lá, mas é a mesma classe de medicamento. Mas o problema, no meu modo de ver, do omeprazol é que ele cai dentro da automedicação, cai dentro daquilo que o farmacêutico... Farmacêutico não, desculpa, eu não quero... O balconista, ele fala, porque o farmacêutico está autorizado a prescrever, até por lei. O problema é o balconista de farmácia e
no meu modo de ver, muito particular, eu acho que tem um grande defeito que vem de cima para baixo, né? Não desaparecendo os sintomas, procure o seu médico. É completamente errado. Aparecendo sintomas, procure o seu médico. Sim. Essa é a frase correta. Então, vem lá de cima, né? O erro, enfim. Doutor Silvio, olha, o senhor não conhece mãe de médico, né? Conheço mãe e esposa, não se preocupa. Que mãe de médico receita maravilhosamente bem. Você não viu esposa de médico. Doutor Silvio, cirrose, uma doença crônica do fígado que se caracteriza por fibrose e formação de nódulos que bloqueiam a circulação sanguínea, geralmente associada ao consumo de álcool. Pode ser causada por infecções ou inflamação crônica dessa glândula. Afinal, cirrose hepática tem cura? Como é o tratamento? Acho que é específico do Dr. Rogério. Eu vou fazer como eu faço no consultório, já encaminhei para o hepatologista. Na verdade, a cirrose ela não é causada só pelo álcool. Cirrose é o produto final de qualquer doença que causou inflamação crônica e levou à fibrose do fígado. Então, hepatite B, hepatite C, hepatite autoimune, álcool, a própria esteatose hepática causa cirrose. O álcool especificamente precisa de uma quantidade que não é tão grande de álcool por dia, por um período de tempo para a pessoa ser cirrótica. No homem, a gente fala em algo em torno de 30 gramas de álcool por dia, por um período de 15 a 20 anos, pode levar a cirrose. Se tiver algum outro fator de risco, isso pode vir antes. Na mulher é um pouco menos. Dá mais ou menos umas 5 a 6 latinhas de cerveja por dia, coisa que se a pessoa não tiver se ela estiver fazendo muito uso de bebida alcoólica, acaba usando mais que isso todo dia. A cirrose, ela tem cura em alguns casos. Por exemplo, quando o indivíduo ele tem uma inflamação constante e acaba de virar cirrótico. Ficou cirrótico no último ano, por exemplo. Quando você consegue, por exemplo, tratar a hepatite, tirar a esteatose, algumas vezes se reverte a cirrose e a doença volta para trás. É muito comum os pacientes, quando descobrem, a palavra cirrose ela é muito estigmatizante. Uma vez que eu falo para um paciente que ele tem cirrose, a chance dele entrar em depressão, perder a vontade de viver, não é pequena. Muitas vezes você fala para o doente que ele é cirrótico, ele acha que ele vai morrer amanhã, depois de amanhã, e não é isso. A cirrose ela é compensada, um indivíduo normal, não tem sintoma nenhum, ou ela pode ser descompensada, que tem líquido na barriga, fica ictérico, a doença dá sintoma. E nesses casos, o tratamento também tem cura. A cura chama transplante de fígado. Que é uma coisa um pouco drástica quando a gente ouve a primeira vez falar, mas eu costumo brincar com todos os meus pacientes que o transplante não é o fim, ele é o começo. O transplante é uma coisa muito legal porque o doente volta para a sociedade, você devolve o doente para a sua vida ativa. Doutor Renato, estamos numa época agora específica de verão e eu pergunto se teríamos cuidados especiais. Doença do carrapato, insolação, dermatites, anemias, alguns dos problemas que os animais podem sofrer em uma ida à praia ou ao campo. A incidência de contaminações aumenta muito durante o verão. Alguns dos problemas, porém, podem ser controlados com antecedência. Calor da estação pede atenção redobrada com a alimentação e hidratação dos animais, além de consultas aos veterinários antes e após as férias. Sim, verdade. A gente tem que tomar um cuidado com proteção contra parasitas externos, internos, antes de ir viajar, né? A contaminação pode acontecer com um carrapato, um mosquito e passar para o paciente uma doença complicada. Algumas doenças afetam o coração, outras a parte do sangue. E é fácil prevenir, né? Então é bom buscar orientação dentro da clínica veterinária, os hospitais veterinários, com um médico veterinário. A gente consegue prevenir muita coisa. A questão do calor ela é importante, né? A troca de calor nos cães é feita basicamente pela respiração. Então, aqueles pacientes braquicefálicos que têm o focinho um pouco menor, igual Pug, Bulldog francês, Boston, Terrier, são pacientes que precisam ter um cuidado maior com o calor. Então, passeios no meio do dia, num dia quente, não é indicado. Você deve passear com o paciente, com esse cão, ou muito cedo ou no final do dia. Assim, você deixa ele mais tranquilo para respirar, num ambiente mais
confortável, né? Não tem tanto calor. Isso pode levar a uma patologia e ter que dar entrada em emergência em uma clínica ou no hospital veterinário para controle da temperatura, que pode chegar a 41, 42 graus num passeio comum. A gente perde muito paciente por conta dessa falta de orientação até. Então é bom buscar. Cães peludos, né? Um pelame mais excessivo, isso vai gerar problema e às vezes óbito. As dermatites também são uma verdade, a gente tem que tomar cuidado com a umidade da pele. Então, assim que o paciente toma um banho, o proprietário né, tem por hábito dar o banho em casa e evitar de deixar ele úmido. O cão não é um paciente que pode ficar úmido, ele pode gerar um monte de dermatopatias e isso atrapalhar a rotina dele. Então, se isso for um hábito em casa, secar muito bem ou levar nos pet shops, que ali eles têm habilidade para secar e maquinário para isso. Doutor Renato, uma curiosidade que me ocorre agora. Em instantes, com o doutor Rogério, doutor Silvio, doutor Siwish, a gente abordava, né, a automedicação. Então, sim, eu brincava com mãe de médico e tal. Isso acontece também demais com os veterinários? Demais. Olha, eu usei no meu cãozinho isso, meu gato tomou aquilo. Acontece e é um problema sério. A pessoa ingere, né, com alguns produtos que são prescritos pelos médicos para uma dor, uma inflamação e passam isso para os seus cães ou gatos. E alguns anti-inflamatórios comuns na rotina médica, ele pode trazer problemas irreversíveis. Um anti-inflamatório comum no mercado pode causar úlcera gástrica com uma administração. Vamos receitar o omeprazol para o cãozinho? Sim, a gente usa muito também. Muito. É muito interessante. Sim, isso, e lembrar que é um cão, né? As exigências, o metabolismo é diferente, o gato é diferente, não é um pequeno... Não é uma pessoa pequena, então tem que tomar muito cuidado. Com as dosagens, o peso é importante, o indivíduo de 80 quilos não pode tomar, né, a mesma medicação que um indivíduo de 3, 4 quilos. Isso é extremamente importante. Ok. Algumas perguntas. Selma da Guarapiranga. Doutor Rogério, existem quais alimentos que ela usa desinchar o fígado? Existe isso? Isso, infelizmente, não. O importante é uma alimentação balanceada, quanto menos tiver de gordura saturada, porque as gorduras têm mais valor calórico do que, por exemplo, as proteínas, mas não tem nada específico que tire a gordura do fígado, nenhum alimento específico. Tem alguns alimentos que ajudam na diminuição do colesterol, mas para gordura no fígado, não. Dr. Renato Valda, da Cachoeirinha, já estaria aumentando o uso de acupuntura no tratamento veterinário? Sim, muito específico e muito bem-vindo para pacientes com problema ortopédico, incontinência urinária, dor crônica. É muito interessante e hoje em dia é muito usual. Não só como acupuntura, como a fisioterapia. A gente tem ótimas equipes. Os centros para esse tipo de tratamento, eles são já muito bem planejados. Acho que acredito que todos os hospitais grandes têm uma equipe especializada em fisioterapia e profissionais para acupuntura. Dr. Siwish, o nosso indefectível Jaime do Jardim Bonfilioli, a tomografia anual da próstata pode ser mais eficiente com a resposta mais rápida do que o exame de toque e a taxa do PSA? Não. Se eu entendi a pergunta, se a tomografia poderia substituir, né? Isso, um toque. Seria mais eficiente. Não é mais eficiente. Eu diria Existe o seguinte... algo que pode ter uma escala de eficiência aí no que ele colocou? Tomografia, não, PSA, tomografia ele toque? Ele dá as informações que o toque não dá e vice-versa, né? Por exemplo, a consistência que é sentida ao toque, né? Com os dedos, a tomografia não vai mostrar, não vai revelar. Normalmente um tecido, após uma inflamação ou um tecido tumoral, né, que você tem receio, ela começa a endurecer através de uma fibrose. Isso é constatada no toque. Perfeito. Então não dá para substituir, não. Doutor Renato Jaime Fonseca do Braz, os gatos costumam beber mais água do que os cachorros? Problemas renais podem ser mais graves? Na verdade, os gatos bebem pouca água, né? É um problema importante. A gente precisa melhorar isso com orientação. E beber pouca água gera um problema importante a longo prazo. A gente precisa de fluxo, né? Muitos cálculos em bexiga, rim, ureter, causam por conta desse hábito. A gente tem que estimular a beber água. O gato precisa de muita água fresca. Mas não é como uma criança ou como uma pessoa que você diz, beba água. Não, é difícil.
A gente tem que usar o comportamento dele a favor, né, do seu objetivo. Por exemplo, água sempre fresca. Às vezes a gente usa fontes para que a água fique contínua e ele tenha o interesse de ir até a água. Perfeito. Às vezes, alimentos mais úmidos também aumentam a captação de água pelos pacientes. Ok. Dr. Silvio, eu não sei quem faz a pergunta, mas o câncer no aparelho gástrico tem seus primeiros, é a norma da Santa Cruz, não é? Dr. Silvio, o câncer no aparelho gástrico tem primeiros momentos, é também considerado silencioso? O câncer do aparelho digestório, difícil a gente pensar eles como uma unidade única, né? O câncer do esôfago tem um comportamento, o câncer do estômago tem um comportamento, do aparelho intestinal fino tem um outro comportamento, e o aparelho do cólon, do intestino grosso, se for do lado direito tem um comportamento, do lado esquerdo tem um comportamento. Muitas vezes eles começam às vezes só com sangramento ou só com dor. As pessoas podem confundir muitas vezes com hemorroida, principalmente se for da parte final do aparelho digestório. O do esôfago, ele já vai evoluir com entalamento, uma sensação de entalamento ao deglutir já mais um pouco precoce. O câncer do estômago, ele pode evoluir com sinais de obstrução, dependendo se for numa parte mais estreita ou numa parte mais larga do estômago, não evolui. Então, o que a gente sempre fala para o paciente, não menospreze o seu sintoma. Aquela história, foi alguma coisinha que eu comi ontem, amanhã eu acordo bem. Se acordar bem amanhã, ok. Mas se aquilo persistir durante 2 ou 3 dias, vai procurar, né? Eu sempre eu falo, até aqui já falei uma vez, eu sempre prefiro falar para o paciente, isso não é nada, do que falar porque você não veio antes. Então, em caso de dúvida, vai atrás. Dr. Rogério Pedro Vieira do Jaçanã, quais os primeiros sintomas de uma cirrose hepática? Os primeiros sintomas, quando está numa fase muito inicial e a pessoa não sabe que tem nenhuma doença no fígado, às vezes tem uma fadiga, um cansaço, uma indisposição. São sintomas bastante inespecíficos, podem ser os primeiros sintomas. Às vezes a esclera do olho um pouquinho mais amarela, aumento se estiver juntando água, tendo um pouquinho de ascite, que é o líquido na barriga, pode aumentar um pouco a barriga e a pessoa acha que está engordando. São sintomas bem frustros no começo. Dr. Silvio Vitor, por que no Brasil os anabolizantes são amplamente divulgados e vendidos, principalmente em academias? Não tenho a menor ideia. Aliás, não deveria ser, né? Eu entendi, pelo que eu entendi da pergunta dele, ele fez essa pergunta também com um tom de indignação. Eu tenho a mesma indignação que você. Eu não entendo por que isso é feito. Eles são considerados não medicamentos, mas eles são considerados como complementos alimentares. Nessa faixa de medicamentos entra também os fitoterápicos e muitos homeopáticos. É um absurdo. É um absurdo. Dr. Silwisch, cerca de 200 milhões de homens em todo o mundo têm algum tipo de disfunção erétil que também pode ser agravada com ingestão de álcool e outros produtos nas festas de fim de ano. No entanto, há diferenças entre disfunção momentânea, causada por agentes externos, e a permanente. Essa exige tratamento médico. Sim, as permanentes, né? Sim. Que as momentâneas. As momentâneas, né? Pode ser numa outra, é questão de tempo, né? Numa outra ocasião ela pode retornar. Momentânea é um constrangimento danado. Depois eu te conto a diferença do susto e do medo, mas tudo bem. Isso. Então, na repetição, ou permanência, né, dessa dificuldade ou essa disfunção, que pode ser 3 meses, pode ser 6 meses, né, de cada um, aí merece sim uma avaliação para se procurar um diagnóstico, né? Quanto tempo uma pessoa nessa situação demora para procurar o Dr. Silwisch? Normalmente vai depender do interesse, do interesse dele, né? Ou seja, da cobrança, né? Também, da parceira dele também. Também é uma situação delicada. Sim, não existe um tempo, né? O tempo é variável, né? Sim. Agora, uma vez que a ereção ela depende da quantidade de sangue nos corpos cavernosos com pressão, é que é a ereção. Então, tem o sistema circulatório, neurológico e hormonal também que ajudam a controlar essa manutenção da ereção. Isso seria uma investigação com relação ao diagnóstico para se dar o tratamento, né? Perfeito. Não, é outra situação completamente delicada, né? Agora,
Alguém que tenha coragem de procurar o doutor Silwisch para tratar desse assunto? Sem dúvida. Uma vez que Esse é o segredo. Uma vez que o barco está afundando, tem que manter, tem que tomar providência, né? O barco está afundando, é bom. Alguma providência tem que ser feita, né? Vou pegar uma. Bom, literalmente. Agora, doutor Silwisch, eu agradeço a gentileza. O senhor é sempre disposto a participar do nosso Gente que Fala. Estamos chegando ao final do ano. Sim. Agradeço todas as vezes que esteve conosco e que 2015 possamos repetir essas participações no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, Sancopé. Ok. Doutor Rogério Alves, Beneficência Portuguesa, tem um excelente corpo médico e agradeço por ter tido o privilégio de tê-lo conosco hoje. Eu que agradeço o convite, é minha primeira vez aqui, espero que seja a primeira de muitas para estar falando de diversos assuntos. Feliz Natal para todos aí, um próspero ano novo. Doutor Silvio Gabor, o senhor já por outras vezes esteve conosco no Gente que Fala. Agradeço a tua participação, a tua dedicação com o nosso programa e espero poder continuar abusando da sua boa vontade. Eu que agradeço a presença e estou à disposição. Para esse tipo de abuso, eu estou à disposição para a hora que vocês precisarem. Ótimo Natal, um grande 2015. Com toda a sinceridade, doutor Silvio, espero nunca precisar do senhor. Pela amizade está valendo, sim, né? Sim, então tá bom. Sim. Aí o doutor Rogério já diga, mas pelo menos indique alguém. Doutor Renato Variz, agradeço a gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala. Como disse, é a primeira vez que temos um veterinário aqui na nossa bancada. Obrigado pelo convite. Eu fico feliz de ser a primeira vez que um veterinário vem aqui. A gente tem muita coisa ainda para falar e o canal ajuda a difundir os conceitos, novas ideias e o correto, né? Desmistificar um monte de lendas. Agora que aprendeu o caminho, espero que retorne outras vezes. Só chamar, a gente vem. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão. Na pauta, José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio, Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Benê. Na direção da AltV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Enver. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.